Poeira, mofo, poluição e até fumaça de cigarro podem agredir os ouvidos. O resultado você já pode imaginar, né? A perda parcial ou até total da capacidade de ouvir sons. Por isso, o Viver Bem de hoje quer saber: você tem cuidado da sua audição, que é tão importante? Muito bem, este é o tema do nosso programa. Estamos recebendo a doutora Gisele Gonzaga, ela que é otorrinolaringologista, quase um trava-línguas para essa apresentadora. Quero receber então a doutora Gisele. Seja bem-vinda ao nosso programa, doutora Gisele. Tudo bem? Tudo bom. Satisfação em recebê-la. Muito bom dia. Bom dia. Importante cuidarmos da nossa audição, né, doutora? É essencial para o nosso dia a dia, para as nossas atividades, para a comunicação. Tem que ter um cuidado especial. Com certeza. Então, doutora, para a gente começar o nosso programa de hoje, eu queria entender um pouquinho sobre o nosso sistema auditivo. Nós já nascemos com a capacidade total de ouvir? Tudo isso já está formado quando nós somos bebezinhos e nascemos? Então, inicialmente, bom dia, né, todos. Bom, o bebê, o feto, né, quando tá na barriguinha lá da mãe, a partir de aproximadamente da 20ª semana de gestação, ocorre o início do desenvolvimento desse sistema auditivo. E a partir da 24ª semana, ele já consegue reagir àqueles sons que vêm de fora do corpo da mãe. Faz um barulhinho e ele já reage. Só que esse amadurecimento, toda a maturação do sistema auditivo só vai ocorrer quando o bebê nascer e, com a ajuda dos estímulos externos, dos estímulos sonoros, vai haver o completo desenvolvimento desse sistema auditivo. Mas nascendo, o bebê já está com a sua capacidade totalmente desenvolvida. Não é como o próprio crescimento, que ele vai aprimorar isso ao longo da idade. Ele já tem o sistema auditivo todo formado, todo completo. Só vai ocorrer um amadurecimento realmente desse sistema. Nós precisamos manter cuidados rotineiros para prolongar a nossa saúde auditiva, para prolongar a qualidade na nossa audição? Bom, o principal cuidado que atualmente a gente observa é com o ruído. Devemos evitar exposição prolongada a sons muito altos. Hoje, uma das principais causas de perda auditiva entre jovens é o fone de ouvido, né? Que quando você passa muito tempo com aquela música muito alta, às vezes os jovens colocam no máximo. Então, isso a gente deve evitar, né, para manter a qualidade da audição, além de outros itens, como por exemplo, nós devemos evitar ficar colocando cotonete no ouvido, que isso não tem necessidade. A gente deve evitar uma forma seria a vacinação dos bebês, porque existem doenças também que podem prejudicar, podem causar perda auditiva. Então é importante todo aquele processo de vacinar o bebê. E até mesmo, a gente acabou de falar, quando o bebê ainda está na barriga da mãe, durante a gestação, esse sistema auditivo ele é muito sensível. Então, se acontecer da mãe ir para um show, ir para um lugar que tenha um ruído muito intenso, já pode ocorrer uma perda dentro da barriga. Então a mãe não pode estar exposta a sons muito altos e por um período prolongado. Que pode afetar a saúde auditiva do bebê. De repente, as mamães que gostam de colocar ali uma musiquinha mais tranquila para viver esse momento especial, isso faz bem para o bebê? Muito bem. Porque o bebê ele já consegue, né, escutar a partir da 24ª semana, então ele já vai tendo uma familiaridade com a mãe, às vezes com a voz mesmo dos familiares, do pai. Então, isso é muito indicado. Então, ou até os próprios estímulos, quando o bebê dá um chute, mexe na barriga, quando a mãe conversa, significa que ele, de certa forma, está entendendo que tem alguém especial ali. Isso. Doutora, e para a gente continuar falando, então, sobre a audição, sobre a saúde auditiva, a idade, ela faz com que todas as pessoas percam a audição? Ou é um caso muito individual? Todas as pessoas, é um processo natural, nosso processo de envelhecimento, ao longo da idade mesmo, começamos a perder essa audição. Geralmente, a partir dos 40, 45 anos. No entanto, existem pessoas que esse processo ele ocorre mais acelerado. Isso ocorre, às vezes, assim,
São hábitos mesmo, por exemplo, o cigarro. É um hábito que prejudica e pode acelerar essa perda, assim como outras doenças, como diabetes, doenças neurológicas degenerativas. Mas assim, é uma coisa que nós não temos como evitar. Assim como a gente envelhece, normalmente a pele vai envelhecendo, o sistema auditivo também vai envelhecendo e as células auditivas... Mesmo que eu tenha uma velhice saudável, que eu chegue até a fase da terceira idade de forma saudável, de certa forma eu vou ter uma perda. Talvez uma perda mínima ou pode ser uma perda até máxima de surdez. Todos nós vamos ter essa perda. É intrínseco ao ser humano. Porém, essa perda pode ser maior ou menor. E quais são os principais sintomas da perda de audição, doutora? Bom, depende da causa. Se for, geralmente, né, nesse processo do envelhecimento, essa perda é gradual, progressiva, e às vezes o paciente ele não sente, não é de uma hora para outra. Então, são sintomas assim bem sutis. Ele vai começar a ter dificuldade para ouvir no telefone, ele começa a pedir para a pessoa repetir. Repete que eu não consegui entender. Ou então ele começa a dizer assim, eu tô te ouvindo, mas eu não tô entendendo. Ele começa a forçar, ter que olhar a pessoa, conversar, tendo que olhar, porque ele começa a fazer uma leitura labial. E muitas vezes o paciente, ainda mais assim, quando já é um paciente de mais idade, ele não assume, ele não consegue aceitar que ele está... Então, algum familiar percebe que ele está falando muito alto, ou ele está ouvindo a televisão num volume assim, maior que das outras pessoas, mas ele diz que não, eu estou ouvindo perfeitamente. Só que, às vezes, é só um outro familiar que percebe isso. Não é algo que apareça um sintoma físico, né? Como a maioria das doenças. Existem alguns sintomas que podem se associar a essa perda. Como, por exemplo, o zumbido, né? Que é um chiado que os pacientes referem. Mas não são em todos os casos, mas pode ser um sintoma que possa vir junto, vir concomitante, mas nem sempre. Muito bem, estamos falando sobre audição. Como é que está a sua audição, a saúde auditiva? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Depois do intervalo, nós voltamos falando então sobre o diagnóstico, sobre os tipos de surdez. Você de casa, não saia daí. De volta com o nosso programa, hoje falando sobre audição. Como é que está a sua saúde auditiva? Recebo hoje a doutora Gisele Gonzaga, ela que é otorrinolaringologista, sempre um trava-língua para os apresentadores dessa especialidade, viu, doutora Gisele? Mais prática, mais popular, otorrino, né? Doutora, então, para a gente continuar falando sobre a audição, temos 3 tipos de surdez. Eu queria que a senhora explicasse se, na verdade, se há mais tipos, se esses seriam os principais, qual que é a característica de cada um deles? Não, a classificação é essa. Existem duas... Na audição existem 2 vias de condução do som. Então, existe a parte condutiva e a parte neurosensorial. Quando a condução óssea e a condução aérea, a gente chama. Quando essa alteração ocorre na parte de condução do som, a condução aérea, a gente diz que é uma perda condutiva. Quando essa alteração de condução é na parte óssea, então é uma perda neurosensorial. E se existir um componente desses 2 tipos de perda, a gente classifica como uma perda mista. Isso aqui, essa classificação é mais a fim do diagnóstico mesmo no exame que a gente faz, que é a audiometria, que é feita numa cabine isolada, e nesse exame a gente consegue fazer essa classificação do tipo e quanto aos graus de acometimento. Nessa, por exemplo, tem alguma característica diferenciada? Acomete algum tipo de idade? Devido a algum problema específico? É o tipo principal quando a ocorre pelo ruído. É a surdez neurosensorial. Uma característica assim, importante é que esse tipo de perda não existe um tratamento medicamentoso. O único tratamento que a gente vai ter vai ser o aparelho auditivo.
E nos outros tipos, por exemplo, a perda condutiva, já pode ser infecções, já pode ser alguma coisa na parte média do ouvido. Então, esse tipo de perda a gente consegue tratar ou com medicamentos ou com cirurgia. Mas nesse tipo neurosensorial, não, só o aparelho auditivo. O outro tipo que a senhora estava explicando, então, trata-se do tipo... Pode trocar a nossa produção? Por condução, exatamente. Essa perda já é uma perda assim, ou foi alguma infecção, ou alguma coisa atrapalhando, alguma secreção na parte de dentro do conduto. Esse tipo a gente consegue muitas vezes só com medicamentos ou, em alguns casos mais específicos, da cirurgia. E há ainda um misto dos dois tipos, doutora? É o tipo misto, a perda mista. Eu vou ter um componente tanto de condução aéreo quanto a condução óssea. Vai ser uma perda mista. Nesse tipo, eu posso posso abrir mão de um aparelho auditivo ou então medicamentos e até mesmo uma cirurgia. E para a gente falar um pouco de diagnóstico, nós então produzimos uma matéria especial falando sobre os exames que são realizados na hora de diagnosticar a sua perda auditiva. Vamos ver? Um exame de audiometria, ele deveria ser indicado para diversas formas, mas a principal indicação que ele tem é quando um paciente em uma consulta médica tem ali alguma queixa referente à dificuldade de entender a fala. Às vezes essa queixa não vem apresentada pelo próprio paciente, pode vir apresentada pelos familiares, né, onde relata que aquele parente, aquele familiar tem dificuldade de entender quando é chamado, quando é solicitado alguma ordem ou então questionado e responder com algumas respostas trocadas. Outra forma da indicação da audiometria ocorre quando há alguma suspeita na audição da criança. Exemplo, então tem pais que vê que seu filho tem ali alguma alteração de fala ou a escola sinaliza para os pais que essa criança tem alguma dificuldade de aprendizado. Então, levando essa demanda para o médico vai ali avaliar se tem algum comprometimento no sistema auditivo da criança. Primeiramente, o fonoaudiólogo vai instruir o paciente como deverá responder, né, esse procedimento. Então, combinará com ele, toda vez que escutar um som ou apito, né, popularmente falando, ele vai levantar a mão do lado que está ouvindo. E após a inspeção do canal auditivo, vendo se não tem nenhuma obstrução por cera ou algum corpo estranho, ele vai colocar o fone. Nesse fone vão ser emitidos tons puros, que são os apitos, em diversas intensidades, desde a intensidade mais fraca até a mais forte ou vice-versa. E o objetivo dessa pesquisa é de fazer ali uma delimitação de quanto que esse paciente escuta. Essa é a audiometria tonal. Eu tenho uma audiometria vocal, que é quando o fonoaudiólogo já vai avaliar a habilidade de reconhecimento de fala do paciente. Então, após avaliar ali com os tons puros, ele vai fazer uma emissão de fala, de palavras para esse paciente, no qual o paciente deverá repetir conforme ele está entendendo. E assim a gente conseguir fazer a análise de quanto que ele reconhece a questão mesmo de frequências de fala. Hoje em dia, vem aumentando muito o número de uso de fone, né? Fones de ouvido. E isso é um outro grande ponto que a fonoaudiologia vem lutando com campanhas para a conscientização desse uso de fones. O que vem acontecendo? Todos nós temos ali um fator de um envelhecimento natural do nosso organismo. Então, lá na terceira idade, espera-se que a gente tenha um declínio da função auditiva. Mas devido a esse uso exagerado do sistema auditivo, até errado do fone de ouvido, esse declínio auditivo está se antecipando. Lógico que a audiometria, que é a avaliação da audição, ela não vai impedir de eu ter uma perda auditiva. Mas quanto antes eu detectar essa perda auditiva, quanto antes eu vou intervir e menos impacto eu vou sofrer decorrente da perda auditiva. E ainda dentro dos exames temos o famoso teste da orelhinha. Ele também serve para identificar problemas na audição da criança, né, doutora? Bom, o teste da orelhinha, ou o nome correto assim, é a otoemissões acústicas, é o exame obrigatório. Todo bebê, antes de sair da maternidade, assim como o teste do nariz, do olhinho que ele faz agora, é obrigatório ser feito. E ele é como se fosse assim, a primeira triagem que pode diagnosticar se o ouvido não está funcionando corretamente, porque ele vai testar um tipo específico das células auditivas.
como se fosse um reflexo. Então, assim, é obrigatório porque ele estando alterado, a gente já abre mão precocemente de exames mais específicos para detectar uma perda auditiva. Muito bem, doutora Gisele. Daqui a pouco a gente volta falando sobre outros cuidados que você pode ter para cuidar da sua saúde auditiva, ainda sobre um pouquinho mais sobre os fones de ouvido. Você de casa, não saia daí que nós voltamos em instantes. De volta com o nosso programa falando sobre audição. A doutora Gisele está comigo hoje para ajudar a entender um pouquinho mais deste tema. Ela que é otorrino. E agora nós podemos falar também, doutora, quero saber sobre a alimentação. De alguma forma, assim como boa parte das doenças, a alimentação pode influenciar na nossa saúde auditiva? Pode. Uma alimentação com muita cafeína, com excesso de carboidratos e excesso de gordura, eles podem acabar prejudicando a nossa audição. Por quê? Porque ele causa uma diminuição na microcirculação do ouvido, as células internas. E isso, às vezes, causa alguma diminuição da oxigenação, causando uma lesão permanente nessas células auditivas. Então, até um exame diagnóstico que a gente faz quando o paciente chega com perda auditiva é a dosagem de colesterol, de triglicerídeos, a glicemia, porque isso também pode causar perda auditiva. Então, a alimentação saudável vale também para a saúde auditiva, não é somente para os outros tipos de doença. O nosso ouvido também depende do que a gente come. Com certeza. Doutora, a poluição, de que forma que a poluição pode interferir na qualidade da nossa audição? Bom, se for a poluição sonora, né, existe a poluição sonora, que é aquela mistura, aquele excesso de ruídos, barulhos de carro, barulho de alguma obra que mistura com algum parque de recreação. Essa poluição sonora, ela pode causar lesão auditiva e até uma irritação, uma má qualidade de vida. Já a poluição de sujeira, de poeira, essa poluição pode afetar da seguinte forma. O nosso ouvido, como a gente pode ver aqui, essa é a parte externa, esse aqui é o conduto. É a parte que vai ligar à parte mais interna do ouvido. Esse nosso conduto, ele já tem uma proteção normal que o nosso corpo produz, que é a cera. Então, esse conduto, ele vem todo revestido de cerume. Muitas pessoas erram quando tentam fazer a limpeza com a retirada desse cerume, o que acaba predispondo a essas partículas do meio ambiente, como sujeira, às vezes algum micro-organismo, de entrar no conduto causando alguma infecção. Então, assim, não é recomendado, a gente não recomenda que a pessoa introduza o cotonete nessa parte do conduto para retirar. Dessa forma, ele vai estar só se prejudicando, porque ele vai estar retirando uma proteção mecânica que já existe. Ah, então para que eu vou limpar meu ouvido como? Somente quando há um excesso de cerume, o corpo mesmo, ele já se ocupa de expulsar. E aí ele vai sujar, vai melar essa parte externa. Então, você deve pegar o cotonete e limpar somente a parte externa, mas nunca introduzir esse cotonete dentro do ouvido. Mas o excesso, ele pode, de certa forma, obstruir a passagem do som? Então, quando você começa a usar, né, tem gente que diz assim, não, eu gosto de usar o cotonete depois que eu tomo banho, porque eu sinto, sim, que ele tá molhadinho, então eu vou secar. Então, todo dia ele vai lá e coloca aquele cotonete. Isso vai fazendo com que esse cerume vá impactando. Então, na verdade, o próprio cotonete empurra para obstruir. O próprio cotonete vai empurrando e forma o que a gente chama de uma rolha de cera. Essa rolha, além de dificultar a passagem do som, ainda pode causar dor, porque ele vai empurrar a parte mais delicada do ouvido, que é perto do tímpano, e muitas vezes pode causar dor, além da perda de audição.
A chamada lavagem, a limpeza do ouvido, auxilia nesse ponto ou não, doutora? Não tem nenhuma relação com nesse isso? caso de rolha de cerume obstrutivo, então ele tem que procurar um profissional que vai orientar, fazer uma medicação para que seja esse cerume, ele amoleça, e aí a gente vai fazer a retirada, que pode ser feito manualmente, com uma pinça, com um aspirador, ou então com a lavagem, que a gente faz com a seringa mesmo. Aproveitando esse gancho de empurrar a cera para dentro do ouvido, doutora, e voltando um pouco, batendo um pouco na tecla dos fones de ouvido, eu queria tirar uma dúvida até aqui do nosso meio, né? Os tipos de fone, por exemplo, eu tenho aquele fone que a gente introduz mais na orelha e temos aqueles fones mais, os mais externos. Existe um tipo que seria melhor, de certa forma? O melhor fone seria esse que a gente introduz na cabeça. Porque esse que a gente coloca dentro, às vezes vai causando o uso repetido e constante, usa todo dia, usa por um período prolongado, isso acaba irritando, pode causar dor, pode causar irritação, pode causar aquela vontade do paciente começar a limpar o ouvido, porque o corpo, ele reconhece aquilo ali como se fosse um corpo estranho aqui. E às vezes já começa a causar uma coceira e o paciente começa a usar o cotonete, mas então, se for usar o fone de ouvido, o ideal, o melhor é aquele que encaixa, né? Fica aqui, e até a qualidade de som é relatado que é melhor nesse tipo de fone. Certo, doutora. Agora, aproveitando o gancho também sobre a poluição sonora. Quando os protetores auriculares, eles são indicados em casos de trabalhador que é exposto a um som muito alto, como ele é indicado? O protetor auricular, ele é obrigatório, já existem assim, normas nas empresas que obrigam, né, os administradores, os patrões têm que fornecer esse protetor auricular para o trabalhador, ainda mais aqueles trabalhadores que trabalham, por exemplo, em canteiros de obras, em locais com ruído que ultrapasse um determinado valor, que são 85 decibéis. Isso aí já é comprovado que se ele tiver uma exposição a esse valor de ruído por um tempo, ele vai ter uma perda auditiva ao longo do tempo. Então, nesse caso, não tem nem obrigatório, o patrão tem que fornecer. Agora, existem aqueles casos que a pessoa vai cortar a grama em casa, ou então ele mesmo vai furar uma parede, vai mexer, vai fazer algum conserto. São pessoas autônomas, né? Então, nesse caso, a pessoa tem que ir, até na farmácia vende esses protetores, comprar e ocluir. Por quê? São atividades, assim, cortar a grama, mas aquele nível de ruído, ele já pode causar uma lesão auditiva. A gente quer agradecer a sua participação, doutora Gisele Gonzaga, otorrinolaringologista. Satisfação em recebê-la. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e retorne quando tiver algo que a senhora gostaria de esclarecer para a nossa população. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Viu só, pessoal de casa, tem que ficar atento à sua saúde auditiva. Sábado que vem, 11 horas da manhã, nós estamos de volta com mais um tema. Eu espero você. Tchau!